Olá, gente boa, tudo bem? Bom, você deve saber que ou percebeu, se você está acompanhando, aí vencendo concursos, que eu fiquei 14 dias sem gravar. Ocorre que aqui no meu prédio, onde eu moro aqui na Bela Vista, no Bexiga, em São Paulo, ocorreram alguns casos, de Covid e eu tive, por precaução, me impus uma quarentena no interior, em Pindamonhangaba, na minha cidade. O meu computador é de torre, eu tenho um laptop velho, mas o meu é de torre, onde está o programa, onde está toda a vinheta, todo o esquema que eu uso para gravar. E eu não tinha como fazer essa gravação no interior. Por isso eu sumi esses 14 dias e estou voltando agora. Então vamos fazer a semana do dia 7 de setembro ao dia 14 de setembro, tá? Prometo retomar alguns temas que ficaram aí para trás ao longo aí das nossas gravações. Desculpa, mas dá um certo medo. Eu tenho pressão alta, tomo remédio para pressão, é uma pressão hereditária e eu achei por bem que eu deveria me isolar. Então fui para o interior, onde eu nasci, e lá fiquei esse tempo recluso, tá certo? E acho que essa é uma medida que todo mundo deve tomar dentro da medida possível, aqueles que podem se isolar, ainda porque a pandemia não está controlada. Então, como ela não está controlada, nós temos que tomar todos os cuidados e eu não quero ficar doente, porque, como eu falei, eu tenho aí pressão alta, e tudo indica que esse é um grupo de risco muito grande. Controlo, tomo remédios, acompanho e tal. Mas enfim, achei mais prudente de minha parte cuidar desses 15 dias aí da questão da minha saúde. Então por isso eu peço desculpas pelo esse afastamento, porque eu fiquei sabendo e fui embora correndo, não deu tempo nem de avisar que eu não ia gravar. Mas fiquem tranquilos que eu vou abordar todos os temas aí que ficaram para trás, tá certo? Então hoje, dia 14 de setembro, estamos aqui retomando as gravações e espero poder tocar o barco sem nenhuma intempérie aí, até quando Deus quiser que a gente continue aqui gravando com o pessoal maravilhoso, o pessoal do Vencendo Concursos, tá bom? Então vamos lá, não vamos ficar com muitas delongas, vamos lá com o primeiro slide aí dessa semana que vai do dia 7 ao dia 14 de setembro, tá? Então, 7 a 14 de setembro, não adiantava ficar pegando todo esse tempo, eu achei por bem pegar esta semana, porque assim a gente dá aquele caráter semanal às gravações. Ficou um hiato, mas tem um tema que eu vou tratar, que é a reforma administrativa, que foi o grande tema abordado nesse período, tá? Próximo slide. Muito bem. Olha lá, na semana que passou, eu coloquei duas, porque são duas pequenas notícias ligadas aí à questão da vacina. Hoje existem 35 vacinas sendo estudadas no mundo, sendo 9 já na última fase. Aqui no Brasil nós temos pelo menos 4 vacinas sendo estudadas já em estágio bem avançado. A Rússia, a semana passada, anunciou, e hoje saiu a notícia, que mais de 50 mil pessoas se inscreveram já para receber o primeiro lote da vacina. A Rússia está fazendo uma coisa meio diferente. Ela já está vacinando pessoas da saúde e professores, mesmo sem considerar a sua terceira fase. Ela não está entendendo isso como terceira fase e já está vacinando as pessoas. A Lancet, que é essa revista que tem abordado temas científicos sobre a Covid, publicou um estudo também semana passada, dizendo que como é que evoluiu a primeira e a segunda fase dessa vacina da Rússia. Tudo indica que eles cumpriram sim o rigor científico. Mas como tudo que é da Rússia, a gente fica muito com o pé atrás, porque as notícias passam sempre pelas mãos do governo, fica aí essa informação. Ao que indica, a Rússia então iniciou a sua campanha de vacinação. Ela tem um acordo com o Paraná para vender essa vacina. De fato, o que eu acho é que nós vamos ter aí várias vacinas sendo aplicadas ao mesmo tempo no mundo,
Obviamente que há uma grande preocupação que essas vacinas não assumam o caráter político da brincadeira, e sim o caráter de saúde pública. Por outro lado, recebemos uma notícia bastante preocupante a semana passada que jogou quase que todo mundo um balde de água fria, né? A Oxford, a vacina de Oxford e AstraZeneca, anunciaram que iriam paralisar os seus estudos. Por quê? Porque uma mulher que tomou a vacina apresentou sintomas neurológicos que poderiam ser considerados como uma inflamação espinhal, a mielite transversa. Isso fez com que eles anunciassem que paralisariam aí os testes. Todavia, no final de semana, os cientistas conseguiram demonstrar que esta mielite que atingiu essa senhora não tem indícios de relação com a vacina. Todos os cientistas, todos que apresentam estudos, estão estudando vacinas ao longo do mundo, várias vacinas, lembrando, e aí o Brasil vive um drama porque não estão vacinando adequadamente o sarampo, e corremos o risco de uma nova epidemia de sarampo, mas tudo que se fala sobre vacina diz o seguinte: toda vacina vai ter uma reação, desde dor no local a uma pequena febre. Então, eles têm alguns estágios que eles consideram normal, até porque não é o vírus inteiro que é colocado na pessoa, e sim uma parte do vírus. Então, é normal ter reação à vacina, é normal. Ou dor no local, ou uma pequena febre, tá certo? Então, isso não é nenhuma surpresa. E o que todos afirmam nesse sentido é que, inclusive, paralisar a vacinação nesse momento era uma atitude de prudência, uma atitude científica. Então não é para ninguém ficar desesperado, isso é absolutamente normal. Ninguém não perdemos a vacina, não se perdeu o estudo, que está em parceria com a Unifesp aqui, e o governo brasileiro já selou um acordo com essa vacina de Oxford. Então eles já retomaram os trabalhos, já continuaram os estudos na semana, dia 14 de setembro, eles retomam novamente aí esse trabalho, tá? Então, veio o balde de água fria, mas também veio a boa notícia aí que efetivamente a coisa tá aí controlada novamente, tá? Então, torcer para que até o final do ano nós tenhamos. Agora, não é para esmorecer, moçada. O mundo bateu o recorde do domingo, dia 13, de novos casos. A Índia já atingiu 4 milhões de pessoas infectadas, perde para os Estados Unidos com 6 milhões. E atingiu também a Índia o recorde no mesmo dia, 300 e tantas mil pessoas. Então, pensar que está controlado é uma grande besteira. Ou, no caso do Brasil, há fortes indícios, mas os números são elevadíssimos, ainda que estamos diminuindo a nossa curva. Mas todo cuidado deve ser tomado, pelo amor de Deus. Quando eu vi aquelas praias lotadas, eu fiquei assustado. Estamos vivendo uma onda de calor, eu sei, mas é preciso tomar todo cuidado aí até que a vacina chegue, tá? Então vamos lá para o próximo slide. Muito bem. Esse é o slide, uma questão histórica. Amanhã, no dia 15, que já foi publicada a notícia agora, então eu resolvi já colocar. Oriente Médio entra em uma nova era após o reconhecimento de Israel por Emirados Árabes e Bahrein. O novo capítulo da história do Oriente Médio se abrirá amanhã, quando Israel vai assinar acordos para normalizar suas relações com Emirados Árabes e Bahrein. Um ato que acaba com o consenso árabe sobre as relações com o Estado hebreu, né? Embora não sejam aliados naturais, Emirados e Bahrein compartilham com Israel uma animosidade comum contra o Irã, o gigante xiita da região localizado do outro lado do Golfo. Lembrar que sempre existe essa briga entre xiitas e sunitas. Ora, isso me parece muito mais um jogo de encenação, um jogo aí tudo bem diplomático, mas que Donald Trump vai estar junto com Benjamin Netanyahu assinando essa aproximação. O que eles querem dizer?
Eles querem dizer o seguinte: olha, Israel não é inimigo do mundo, do povo árabe. Israel já tem um acordo com o Egito de 79, Israel tem um acordo com a Jordânia de 94. Agora, sela um acordo com o Bahrein, sela um acordo com os Emirados Árabes. Ou seja, é para pagar aquela imagem de que judeus e árabes são inimigos. Na verdade, a grande questão é com a Palestina, né? E com o Irã também. Desculpa. Mas, de qualquer forma, é um passo histórico aí, na medida que sempre as relações entre árabes e israelenses foram tensas. Eu vejo sempre quando o Trump se envolve, e aí você pode observar que o Trump está acompanhando, é uma vitória para ele, né? Até porque, vejam, vou até sair do slide, olha a bomba. O Trump, para Trump é uma vitória, é uma importante vitória antes das eleições presidenciais de novembro, e até mesmo a chance de aspirar ao Prêmio Nobel da Paz, segundo a ideia de um parlamentar de direita norueguês que propôs a esse prêmio para 2021. Imagina você que o Trump, então, poderia aí ganhar o Prêmio Nobel da Paz, esta pessoa tão polêmica, por esse acordo. É um acordo que já vem se desenhando há algum tempo, já foi anunciado, amanhã a coisa vai para o papel. E quando vai para o papel, as relações diplomáticas ficam mais, digamos assim, expostas, transparentes e evidentes. Tá certo? Então, acompanhe essa notícia. Assim que você estiver vendo o vídeo, assistindo ao vídeo, você vai estar vendo essa notícia acontecendo nos jornais ao longo dessa semana. Tá? É para mostrar que nós estamos vindo até o limite mesmo, até o dia 14 de setembro. Tá certo? Então, aí esta noticiazinha sobre o Oriente Médio, que é sempre tema de atualidades, é sempre assunto que a atualidades gosta. Por isso eu sempre digo, olha, alguns temas perenes, eu não coloquei nessa aula, mas em outras aulas eu prometo colocar o que está acontecendo na Belarus. As manifestações continuam, sobretudo na liderança feminina. Esse final de semana, esse domingo, dia 13, novas manifestações. Temas muito perenes, porque às vezes você tem uma revolta que se esgota e ela é rápida e é num país africano e muito rápido, a prova não pega esse detalhe. Mas, por exemplo, esse problema da Belarus que eu prometo trazer na próxima, o racismo, o que acontece em Hong Kong, questões do Oriente Médio, são questões perenes no noticiário. E essa você deve ter sempre aí anotado e observado, porque são questões que as bancas gostam, tá certo? Então, observar que eu faço essa ligação também com um conteúdo mais retilíneo, aquilo que é mais presente ao longo de um ano, de 6 meses de notícias em atualidades. Observe isso, tá? Prometo trazer Belarus, prometo trazer Hong Kong, assim que tivermos mais notícias. Tivemos mais notícias também de revoltas na Colômbia. Só que não dá para trazer tudo aqui. Eu seleciono aquilo que eu entendo mais importante. Então, voltando aqui para o nosso slide. Vamos lá. Quarta notícia. Como não tratar aí dos incêndios? Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Em especial em 3 estados do extremo oeste. O estado de Washington, o estado de Oregon e o estado da Califórnia. Oregon é o atual epicentro, mas a Califórnia, que é o estado mais populoso e mais rico dos Estados Unidos, tem aí vivenciado isso há muito tempo. Aqui fala em 28 mortos. Logo depois que eu produzi o slide, já tinha notícia falando em 31. O número certo não se tem aí confirmado, porque muitas pessoas estão desaparecidas. Mas no sábado, dezenas desaparecidos. O fogo queimou uma área correspondente ao tamanho do Sergipe. Quase 4.000 imóveis foram destruídos nas últimas 3 semanas. Cidades inteiras sendo queimadas, né? Tem a ver com ação criminosa? Tem a ver com coisas como raio, tem a ver com coisas como fio desencapado, tem a ver com cigarro, tem a ver com crime, e tem a ver com uma onda de calor e com ventos fortes e uma seca enorme. Então, essa soma toda
faz com que o extremo oeste americano, sempre nessa época do ano, viva grandes queimadas. O fato é que agora essas queimadas têm assumido uma proporção enorme, e não chegamos ao pior da brincadeira. Até novembro nós teremos aí essa onda de calor tomando conta da costa oeste americana. Bom, de fato eles estão fazendo esforços sobrenaturais. O problema é que muitas famílias, essas regiões que acabam sendo incendiadas, depois elas se desvalorizam. E aí muitas famílias compram esses terrenos e vão morar nessa região, que já é uma região seca e que é propícia ao ano que vem também se incendiar. É por isso que muitas casas acabam sendo queimadas, porque o cara não consegue morar nos grandes centros urbanos, ele vai para essa região que está desvalorizada porque anos anteriores passaram por secas, e novamente ali, que já tem uma palha, assim é no Brasil também, as áreas que já passaram por queimadas são mais suscetíveis a que ocorram novas queimadas, porque de um ano para o outro o solo não se recupera, fica um grande contingente de árvores retorcidas e palha seca, o que facilita os novos incêndios, tá? Então, uma tragédia, o que acontece no oeste americano, uma tragédia que a unanimidade dos cientistas associa, sem dúvida nenhuma, ao aquecimento global, a um processo estrutural, porque nós temos um problema estrutural, que é essa onda de calor cada vez mais afetando o mundo, como todos os cientistas alertaram, e a essa época do ano, que é uma época mais seca. O que tem acontecido é que, se pararmos agora, não diminuiremos os efeitos, apenas não aumentaremos. É bem provável que ano após ano, quando chegar essa época, nós teremos notícias de incêndio na Amazônia, notícias de incêndio no oeste americano, notícias de incêndio, infelizmente, até no nosso Pantanal, tá? Então, vamos acompanhar. Até novembro eu vou ter que retomar, atualizando esses números. Espero que sejam aí controlados esses incêndios, mas é muito complicado. Você sabe, combater o fogo é um esforço sobrenatural. E enquanto não vier a época da chuva, esse fogo pouco será vencido. Próximo slide. Aqui no Brasil, olha aí, a gente sabe, e os dados do INPE já revelam, que em 2020 nós estamos tendo também uma onda de calor lá, uma onda de incêndio na Amazônia. Surpreendentemente, o Pantanal, porque o Pantanal, ele é um pântano, e ele viveu uma seca especial. O Rio Paraguai está baixíssimo, né? E o aumento em relação ao ano passado, que já foi maior, já cresceu muito, isso ainda que, olha só os números, 210% entre 1º de janeiro e 12 de setembro. O focos de calor chegam a 14 mil, quase 14.500, contra quase 5 mil o ano passado. Então, ainda temos 3 meses para acabar o ano. E todo mundo tem ficado estarrecido e assustado e triste quando vê os bichinhos, né, mortos, porque muitos deles se dirigem em direção ao calor, eles não têm essa reação natural, né? São mais de 1.200 espécies que compõem o Pantanal, 36 em extinção. Está comovendo todo mundo, eu sei, até porque a gente entende, muitas vezes, você vê todas as autoridades falando que o governo brasileiro está negligenciando. Hoje, o governador do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência, né, por 90 dias, porque cerca de quase, até você está assistindo esse vídeo, nós vamos ter quase 20% do ecossistema do Pantanal queimado. É um número para lá de derrotista, para lá de tragédia, para lá de desastre macroeconômico, de desastre ambiental, tá? Então, olhando aí, 2 milhões de hectares, aqui fala em 15, mas a gente sabe que vai aumentar, inclusive hoje, agora 14 de setembro, depois de tanto tempo, que a Polícia Federal
deflagrou uma operação chamada Matar, que quer dizer fogo na língua indígena, e onde eles estão indo atrás de possíveis criminosos que teriam ateado fogo, sempre com a intenção de pasto, né? Ali no Centro-Oeste a ideia é queimar o Pantanal para ampliar as regiões de pastagem, já que o mundo está comprando mais comida aí do Brasil. Então exportar alimentos seria algo interessante. Olha, eu estou tratando do Pantanal não dizendo que temos queimada na Amazônia, temos queimadas em outros ecossistemas, mas o Pantanal, por ser um pântano, está assustando todo mundo aí mais recentemente, em especial nessa semana do dia, bati na mesa, do dia 7 ao dia 14 de setembro. Vou ter que voltar, esperar um pouco, né? Avançar as notícias e eu retomo. Mas está virando uma coisa constante. Para aqueles que vão prestar sempre prova em outubro, novembro, tem que estar atento à questão das queimadas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e até mesmo na Austrália, porque nesses 3 locais nós sempre temos ondas secas nessa época do ano. É uma época de seca natural, associada aí a uma falta de responsabilidade. Podia colocar até o mico-leão-dourado na Amazônia, né? Há uma campanha pela internet tentando inclusive boicotar empresas brasileiras, que as empresas boicotem negócios com o Brasil, ou seja, está repercutindo muito mal, fora o mal que já faz, né? Eu estava lendo uma reportagem hoje, cidades do Rio Grande do Sul estão tendo chuvas negras, chuvas escuras, com água escura, porque a fumaça vai andando e chega até o Rio Grande do Sul. Um desastre, né? No nosso caso, não temos a tecnologia, o poder que os americanos têm, e aí então o fogo acaba sendo muito mais danoso aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. É óbvio, eu sei que isso também tem um pouco de cultura. O homem do Pantanal sempre produziu queimadas, que ele vê um modo mais simples dele recuperar o solo. O problema é que outro dia pescadores fazendo uma fogueira, a fogueira avançou sobre a mata e aquilo causou milhares de hectares de incêndio. Então esse cuidado tem que ser redobrado e todos os alertas têm que ser dados. E não há uma infraestrutura nem para cuidar dos animais na região, né? Então, infelizmente, uma tragédia que está se repetindo no Brasil nos últimos anos, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Próximo. Como não falar do arroz, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Ver a inflação no supermercado não é preço alto, é perigo à economia. Cuidado. Nós não, veja o que eu vou falar, é muito importante isso, para você não cometer erros. Nós não estamos tendo inflação. Nós estamos tendo alta de preço de alguns alimentos da cesta básica. E eu sei porque eu adoro arroz com feijão. Em média, óleo, arroz, feijão, leite subiram 40% ao longo desse ano. E aí vem o governo e fala, a inflação é de 2%. E é verdade? É verdade. Então você tem que tomar muito cuidado para não virar uma armadilha numa eventual prova, dizer assim, olha, o Brasil está vivendo um processo inflacionário. Não. Alguns produtos da cesta básica, produtos básicos, que não dá para a gente substituir, né? Não dá para substituir o leite, não dá para substituir o arroz, difícil, a gente pode substituir por macarrão, mas não é a mesma coisa, né? Eles estão tendo uma elevação de preço. Por quê? Bom, aí vem a grande pergunta. É maldade do supermercado? Muitos acham que não. Muitos economistas entendem, há um ou outro mercadinho que é maldoso. Mas o supermercado também passa pelo mesmo drama, né? Ele também enfrenta, porque ele também compra. Por quê? Porque existe aí isso é uma contradição terrível. Como o brasileiro está tendo uma renda maior, em média o brasileiro ganhava 400 e poucos reais e passa para 600, então ele está comendo melhor, o que é um absurdo, né? Quer dizer, a gente vai estar
R$ 600 está ajudando o brasileiro a comer melhor. Imagina então o que ele comia antes. Mas que bom, não vamos reclamar disso. Mas o mundo inteiro passou a estocar mais comida, passou a comprar mais comida, especialmente a China. E aqui no Brasil houve uma procura maior, uma demanda maior por alimentos, né? Que alguns países preocupados com a segurança alimentar também fizeram estoques. Então aumenta a procura, aumenta o preço. Além disso, problemas com a safra. A safra não foi tão boa nem de feijão nem de arroz esse ano, que tem a ver com o clima. Além disso, o dólar em alta faz com que o cara queira exportar, porque vender para fora dá mais dinheiro. Tudo isso levou a um aumento aí substancial da chamada cesta básica aí no Brasil. E esse aumento da cesta básica faz com que, obviamente, o mais pobre sofra mais, porque o preço dos alimentos na sua conta corrente é maior proporcionalmente do que do rico, né? Então, ele sente mais do que outras pessoas. Porém, tome cuidado, no conjunto do ano, a inflação não passaria de 2%, ou seja, ficando abaixo até do teto, que é de 4%. Por quê? Porque outros componentes chamado cálculo da inflação, que tem a ver com vestuário, serviços, transportes, educação, eles despencaram. Imóveis. Por que despencaram? Porque as pessoas estão recolhidas em casa. E aí, quando se calcula a inflação anual, você tem que levar vários itens em consideração. Eu chamo essa atenção porque eu sei que os preços subiram. Eu sei que a carne está mais cara, eu sei. O problema é que não há uma tendência de baixa, mas sim de estabilização. Não adianta baixar aí a alíquota, porque não há uma tendência que os preços caiam no mercado mundial. O que nós vamos ter que fazer é cortar daqui, cortar de lá, até a se ajustar isso a uma nova safra que só o ano que vem. Tá certo? Então as notícias não são boas. Porém, cuidado, a inflação do Brasil como um todo, essa mantém-se estável. Fundamentalmente, os alimentos da cesta básica. Esses estão sofrendo alta. Tudo bem? Eu chamo sua atenção para tomar cuidado com isso. Porque a gente não vê a inflação, ela é invisível. A gente não consegue sentir, sente só no bolso na hora que você vai comprar comida. Mas para a conta do governo e dos institutos, isto não é tão... É levado em conta, óbvio, mas não vai impactar assustadoramente nos números. Presta atenção que pode virar uma pegadinha lá na frente. O último slide, que eu vou tratar em dois, com todas as ressalvas possíveis. Eu peguei isso aqui, não é da semana de 7 a 14, isso aqui é de 3 de setembro, né? Uma notícia que nos afeta, nós que vivemos do concurso público, quando o governo propõe fim da estabilidade para parte dos novos servidores, a tal da reforma administrativa, né? Enfim, o governo entregou uma proposta, cuidado, uma proposta de reforma. Muita água vai passar embaixo dessa ponte. Muitas emendas serão apresentadas no Congresso, no Senado, terá uma CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Olha, não imagino isso aprovado até o final de 2021. Tá? E não será essa que o governo apresentou. Com certeza absoluta vai ser alterada. Tá? Então não adianta ficar aí desanimado, não vou estudar mais, acabou o grande benefício. Não. Tem muita coisa para acontecer. Ao contrário, é hora de estudar, até porque se você passar só antes da reforma, só vai valer para aqueles que entrarem depois da reforma. Então trate de estudar bastante agora e no primeiro concurso que vier já passar, porque você garante os direitos anteriores, tá certo? E muita coisa tem que ser votada, tá bom? Então, observando, é a primeira fase da reforma, é uma PEC, né? O governo ainda vai apresentar outras leis e ele deixou alguns membros de fora, juízes,
congressistas, procuradores, alguns militares, eles deixaram de fora aí dessa proposta, o que vai levar também a um debate. O governo ficou com medo de mexer parecendo uma certa interferência nesses poderes. É óbvio que não vai ficar nada bem fazer uma reforma da Previdência sem atingir os cargos e os salários mais altos. Uma das grandes questões é essa questão da estabilidade, tá? No próximo slide eu coloquei aqui o resuminho das principais mudanças, tá? Para você depois guardar. Tem uma coisa que precisa ser distinta. O governo, o texto detalha mudanças e tem cinco vínculos distintos aí com o Estado. Dois deles tem que passar por concurso público, que são as carreiras típicas de Estado. Diplomata, auditores da Receita, alguns entendem que os policiais, né? E um estágio probatório de 3 anos. E aí, e os contratos por tempo determinado sem estabilidade. Os contratos temporários não exigirão concurso e pode ser demissão. E aí tem muita gente questionando quem são esses que serão aí os funcionários típicos de Estado. Vai ter que ser definido. Enquanto não se definir quem é típico de Estado, e esse teria estabilidade, os outros poderiam ser contratados. Acontece que lá no meio da brincadeira aparece uma coisa que é a possibilidade de uma terceirização para cargos técnicos, o que daria brecha para perseguição política. Que entra governo, sai governo, manda a pessoa embora, sobretudo em prefeituras. Então, há muito que se discutir sobre isso. Aqueles que não teriam a estabilidade, que seriam aqueles que não seriam aí os funcionários típicos de Estado. E aqui está a listinha. Ficam proibidos férias por mais de 30 dias, redução de jornada condicional de diminuição do salário, acaba o adicional por tempo de serviço, acaba com a licença-prêmio, cargo de confiança vai impedir de acumular salário, aposentadoria obrigatória para mais de 75 anos, acaba aquela aposentadoria, o cara é aposentado como punição e continua recebendo, né? E acaba as parcelas indenizatórias sem previsão legal. Muita gente entende que cortar algumas mamatas para cargos muito grandes, cara que ganha 40 mil, que vem com verba indenizatória e tal, podem virar 10 cargos, 4 cargos de 10 mil. Então, tirar alguns excessos não seria de todo ruim. Então, não é para olhar para essa reforma, olhando assim, ela é toda ruim ou ela é toda boa. Não. Tem algumas brechas. Primeiro, tipificar o que vai ter que dizer para a gente quem que é esse funcionário típico de Estado. Segundo, tomar todo o cuidado do mundo aí com as possíveis terceirizações e as perseguições políticas, sobretudo em prefeituras. Tem que ter o camarada entrou, passou no processo de seleção, que seja concurso, é um engenheiro da prefeitura, muda o prefeito, o cara é mandado embora. E o cara é um técnico de qualidade, e qual é a culpa que ele tem de discordar ideologicamente de um outro candidato? Se ele está cumprindo bem a função. O que interessa é cumprir bem a função. Então, eu acrescentei esse tema fora aí da semana de 7 a 14, porque eu vi que a semana inteira, esse tempo todo se falou disso. Mas eu não estou nem um pouco preocupado, porque enquanto não votarem, enquanto não debaterem, fica só no campo da proposta. Tá certo? Então, acompanhar sempre e a gente vai trazendo conforme vai evoluindo. É isso. Voltamos com Gás Total. Força, paz e tudo de bom nessa retomada. E vamos que vamos, suportando esse calor, suportando essas queimadas e suportando a bendita da Covid. Forte abraço para você, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.